Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Débora Sena. E o nosso entrevistado de hoje é o senador Eduardo Girão. Senador, muito bem-vindo. Uma honra muito grande, Tiago, estar aqui, Cláudio, uma referência do nosso jornalismo. E a Débora, que está lá no Congresso, sempre muito bem informada. Parabéns pela equipe. Maravilha, muito obrigado pela presença. Eu tenho começado as nossas conversas aqui perguntando um pouco sobre como que anda o relacionamento na Praça dos Três Poderes. O clima no começo do ano estava muito agudo, né, uma coisa um pouco intensa, entre o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, a Presidência da República. Como é que está isso agora, começo do mês de junho? Olha, eu vejo que existe um alinhamento cada vez maior, na minha percepção, entre o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula. Né? Eles estão ali muito próximos. Você vê que as derrotas que o governo Lula teve no Congresso na semana passada, né, as vitórias que a oposição que nós tivemos, já foi o Lula correr lá atrás agora dos ministros do Supremo para tentar barrar certas situações. Eu vejo que o Senado não se dá o respeito, né? O Senado ele tem uma missão importante nesse país, é o único que tem o poder constitucional para investigar eventuais abusos de ministros do Supremo e se recusa a fazer, se omite deliberadamente em 200 anos de história. Isso, eu sou um parlamentar que gosto de andar nas praças, gosto de andar nas feiras, nos mercados e conversar com quem é de direita, com quem é de esquerda, com quem é contra o governo, quem é a favor de governo. E é perceptível para todos que tem um poder que esmaga os demais poderes. Então, para de falar que a gente tem um equilíbrio entre os poderes, que não existe isso. E eu vejo o Senado hoje como um puxadinho do Palácio do Planalto, né? E a própria questão da desoneração da Folha, né? Que era para ter devolvido. E aí fica aquele jogo, aquela coisa, que quem perde é o país, quem perde é o brasileiro. Você acha que existe uma solução possível? Recentemente a gente tem visto planos de pedidos de impeachment de ministro do Supremo, ou eventual PEC para tentar, de alguma forma, enquadrar melhor os poderes do STF? Com essa legislatura, é muito difícil que ocorra, né? Eu acho que o ponto de corte do Brasil vai ser 2026, que nós vamos ter 2/3 do Senado, 54 senadores, que vai entrar, e eu espero que entre bem renovada a casa. Né? O brasileiro está gostando de política, é por isso que eu tenho muito otimismo e esperança do nosso futuro, porque o brasileiro hoje sabe o nome de 5 ministros do Supremo. Você pode fazer a pesquisa onde você quiser. E não sabe o nome de 5 jogadores da seleção canarinha. Isso, eu sou um desportista desde criança, adoro futebol. Eu nunca vi isso acontecer. Então a gente vê o brasileiro cobrando os parlamentares. Quando eu dou um voto ali no Senado, instantaneamente começa o pessoal a me perguntar por que você votou assim? Então o brasileiro está participando da política e eu vejo que isso é um sinal de que a gente vai ter escolhas melhores daqui para frente. Agora, senador, o senhor definiu bem aí a situação, esse consórcio aí entre presidência da República e ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também há reparos a serem feitos ao comportamento da oposição, por exemplo. O seu partido, o Partido Novo, foi apontado em recente levantamento como o partido que mais se opõe ao governo. Não é o partido do Bolsonaro, né? Sim. Não é o PL, enfim, não é nenhum outro partido que está no espectro ali de oposição, mas o Partido Novo. O que está acontecendo com aquela bancada, digamos assim, raiz do bolsonarismo, né? Eles estão tanto quanto, como é que eu diria, intimidados? O que está acontecendo? Olha, isso está sendo até, no meu modo de entender, assim, um problema para eles, né? Que a gente participa de reuniões de oposição e está lá a bancada do PL é grande. No Senado sou só eu, do Novo, mas eu percebo assim que isso constrange alguns colegas, né? Alguma votação que tem na Câmara e que tem uma parte que vota com o governo. Mas a população não está aceitando, né? As pessoas que têm uma posição firme contra esse governo Lula, que aqui para nós, Cláudio, você tem muito mais experiência que eu sou político há 5 anos e meio e estou lá para defender causas,
causas em defesa da vida, da família, da liberdade. E esse governo é um governo perdulário ao extremo, né? Gastador, irresponsável, ideológico, né? E assim, ele empurra realmente, parece que se o Lula estiver andando pela calçada e tiver uma banana, uma casca de banana da outra, ele atravessa para pisar. A minha avó, lá no interior do Ceará, nordestino como nós, dizia o seguinte, que ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E essa escolha dos brasileiros, do Lula, e eu vejo cada vez mais pessoas envergonhadas em ter votado, porque estava naquela esperança. É aquela coisa da polarização. Não, esse aqui eu não quero de jeito nenhum, então eu vou levar esse aqui, mas tampando o nariz. E essas pessoas estão decepcionadas com o que estão vendo, né? E a gente teve um processo delicado, porque o próprio TSE, no meu modo de entender, foi parcial, sim. Né? Você vê que você não podia associar o Lula ao Nicolás Maduro, ao ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega, não podia falar que ele era a favor do aborto. E tudo isso a gente viu meses depois que o Lula assumiu, estender o tapete vermelho para o Nicolás Maduro, tirar o Brasil do consenso de Genebra pró-vida contra o aborto, liberar portarias aí para ser feito o aborto. Enfim, a gente vê realmente um governo que mostrou uma máscara completamente real, enganou muita gente, mas eu acho que vai servir do grande aprendizado, uma grande lição das próximas eleições. Senador, impressiona que o governo tem um ano e meio, né, incompletos, né? E, no entanto, tem uma série de derrotas aí no Congresso Nacional e os institutos de pesquisa, todos eles apontam uma queda vertiginosa na avaliação do presidente. Até em Fortaleza, sua cidade, que é de um estado, enfim, majoritariamente petista, sim, um reduto. É um reduto petista, onde derrete a popularidade do atual presidente. O ex-ministro da Previdência, eu acho, né, do Trabalho, de governo petista, Ricardo Bezoini, esses dias disse que o governo Lula é analógico, uma referência, digamos assim, gentil ao fato de que é um governo atrasado, né? Enfim, fora da sua época. E já ouvi também gente avaliando que o governo já acabou. Você acha que já acabou? Um ano e meio depois da posse? Eu vejo assim, quando você pega todas as atitudes que você faz e fica olhando no retrovisor, ele não está apenas atrasado, parado no tempo. Né? Você vê que a mesma turma que estava nos governos anteriores está vindo, independente se teve escândalo de corrupção, se não teve, está tudo dentro do governo. Mas é um governo que é da vingança. É um governo que é da revanche. E a essência do brasileiro não é essa. Né? E a gente vê realmente um governo que parece estar no fim. Esse sentimento, Cláudio, é um sentimento que a gente compartilha com os colegas lá, de que esse governo já está cansado. Né? Parece que ele está no final dele e está com 1 ano e meio apenas. Mas é tanta atrapalhada. Né? Diz que não ia taxar e quer taxar. O pessoal até estava falando lá, é o taxade. Né? E o Lula é o impostor, porque é imposto. Então, lá no meu estado, no Ceará, é a mesma coisa. Chegou a assumir o novo governador, além de ter gasto 1,1 bilhão com propaganda e publicidade para mostrar que está tudo ok, tudo bem, tudo funcionando, e a segurança de lá é disparadamente uma das piores do mundo, o estado do Ceará. E eu fico triste com isso, porque eu vejo famílias sendo expulsas todos os dias das suas casas. Você tem que entrar em bairros à luz do dia, do sol. Tem que pedir autorização para entrar, né? Ou seja, pela omissão do Estado, e prefere fazer propaganda. Né? E você percebe lá no Ceará, por exemplo, e aí vale para o Brasil, que é um governo que quer fechar quem é crítico. Nós estamos com um problema hoje no estado do Ceará, Cláudio, que pouca gente se atenta, eu tenho denunciado isso na tribuna. Você pega o Diário Oficial do Estado, num programa, um veículo sério, tradicional, como tem lá, e você vai e publica
as compras no Diário Oficial do Estado e comenta sobre as compras, você está recebendo no dia seguinte interpelação judicial. Nos raros veículos independentes que nós temos, raríssimos veículos independentes que nós temos no Ceará. Chegou ao ponto de se usar a estrutura do Senado, e eu fui no presidente Pacheco, isso aqui não dá para aceitar. Não me faça entrar contra o Senado. Usar um aparato do Senado para uma senadora que não estava em mandato, que é a segunda suplente do ministro da Educação, Camilo Santana, a segunda, não é nem a primeira, a segunda, para intimidar um veículo do interior do estado do Ceará. Porque o Ciro Gomes, ex-presidenciável, ex-governador, ex-prefeito de Fortaleza, um cara que tem uma história, fala 47 minutos numa entrevista, como se eu estivesse falando aqui, imagine o que eu estou falando. Ele fala 47 minutos, em 2 minutos dos 47, os 45 ele mostra denúncias, que não tem uma obra pública que não receba propina no estado do Ceará, que é o governo. Olha a gravidade. Mas em 2 minutos ele fala uma questão pessoal da atual senadora, que eu até discordo do Ciro Gomes, me solidarizei com ela na época. Mas eles pegam esses 2 minutos e o Senado entra contra a emissora 24 horas pedindo... Quer dizer, qual o crime que a emissora fez? Se quer entrar, entra com... Ela que tem que entrar, a calúnia de difamação contra o Ciro, contra o... Mas aí bota o veículo no meio. Aí você imagina, no interior do Ceará, e vale para o Alagoas, vale para o Brasil todo. Você recebe um calhamaço assinado pelos advogados do Senado, dando 24 horas para... Isso é um para tudo, entendeu? Então, nós estamos vivendo uma ditadura avançada. Se a turma acha que existe ditadura no Brasil, e nós estamos, no meu modo de entender, numa ditadura do judiciário, no Ceará a coisa está mais avançada ainda, porque o governo lá, estadual, está entrando duro também contra os veículos independentes. Até porque essas pessoas, por razões ideológicas, não têm o menor respeito pelos princípios democráticos da divergência e também da liberdade de expressão, né, da liberdade de imprensa. Não aceita crítica, né? E faz parte da democracia a crítica. Então, é complicado o momento que a gente vive, mas eu repito, sou muito otimista, porque eu vejo as pessoas voltando às ruas agora mesmo. Em São Paulo, nós vamos ter domingo, dia 9, um movimento que não é personalista, é um movimento que transcende partidos políticos, que está convocando os atos para Paulista. Então, são movimentos importantes que a população, as grandes mudanças que nós tivemos foi através de movimentos nas ruas. Então, eu acho que o povo tem que voltar para as ruas. Essa injustiça que está acontecendo no Brasil, as pessoas sem direito à ampla defesa, ao contraditório, ou não tem foro para estar no STF, o STF vai naquele inquérito fake news, das fake news, que, como diz o ex-ministro, é o inquérito do fim do mundo, né? Como dizia o Marco Aurélio Mello, o inquérito que quem é o dono da bola é o que é a vítima, é o que julga, é o promotor, é tudo. O ordenamento jurídico do país foi jogado numa lata do lixo, né? E cadê as pessoas de bem? Cadê os juristas para chegar? Vem cá, vamos escrever nos jornais, vamos fazer reuniões de condomínio, porque isso não pode. Tudo que você aprendeu de direito na vida, primeiro ano você rasga tudo, porque o Supremo, alguns ministros do Supremo, que eu repito, o Supremo é importante para a democracia, né? É uma instituição é um pilar da nossa democracia. Mas pelo abuso de alguns ministros e pelo silêncio do Senado, que era para equilibrar, está mandando e desmandando no Brasil. É isso que a gente está vendo hoje. Agora, senador, o senhor citou aí o Senado como um puxadinho do Palácio do Planalto. E muitos dos parlamentares que nós recebemos aqui e da crítica popular apontam para a atuação do atual presidente, Rodrigo Pacheco. Eu queria ir além da sua avaliação sobre a figura do presidente Pacheco. Queria que o senhor nos dissesse se acha correto que a Constituição concentre tanto poder nos chefes das casas legislativas em detrimento da vontade dos demais parlamentares. Não acho certo. Tem lá um projeto do senador Lazier Martins, que está engavetado, é um projeto de decreto legislativo, se eu não me engano, número 11, de 2019, que é justamente disciplinando essa questão de pedido de impeachment, por exemplo.
né, que tem que ficar na mão do presidente. Quer dizer, tem lá, nós conseguimos uma vez 30 assinaturas de senadores, né? Quer dizer, você tem um número expressivo que a coisa não vai para frente, né? E a gente percebe um poder muito concentrado, isso tem que mudar, isso não é saudável. O Rodrigo Pacheco é uma pessoa, como pessoa muito preparada, muito equilibrado, busca pacificação, eu sou testemunha disso, mas como presidente do Senado falta talvez uma altivez para que seja cumprida a Constituição. A gente não pode assistir, Débora, a Constituição ser rasgada diuturnamente por aqueles que deveriam ser os primeiros a resguardá-la, que são ministros do Supremo. Então, essa relação muito próxima do presidente com ministros foi evidenciada pela própria grande mídia, não sei se você lembra, na eleição do próprio Pacheco, quando ministros telefonavam para senadores, saiu na grande mídia, ministros telefonavam para os senadores, Tiago, pedindo para votar no Pacheco. Quer dizer, e a independência entre os poderes, onde é que fica? Então, eu acredito que precisamos tomar medidas nesse aspecto. Com essa legislatura, repito, eu acho difícil, não impossível, né? Porque cada vez mais a sociedade está participando e eu acredito na capacidade de bom senso das pessoas, independente do poder que elas têm, onde elas estejam. Mas eu acredito que o ponto, repito, eu acho que a virada do Brasil vai acontecer na eleição do Senado em 2026. Ela vai ser muito importante para que possamos ter a volta da democracia plena. Porque o que a gente tem hoje, a democracia relativa, que o Lula falou. As reuniões de líderes lá no Senado apontam para uma participação ativa de vocês? Ou o senhor sente que o governo está sempre ganhando? Aliás, eu queria também que o senhor comentasse a interlocução do governo, porque os parlamentares ali, para nós que cobrimos o Congresso, dizem abertamente, esse governo não quer conversar com o parlamento. E aí fica parecendo que o Rodrigo Pacheco está substituindo ali a função de quem deveria ser o interlocutor. De ministro das Relações Institucionais. Exato. Que é outro cargo que tem sido também muito criticado recentemente. O ministro Alexandre Padilha tem sofrido tiroteio, inclusive dentro do próprio PT, ninguém gosta da atuação do ministro. Eu vejo que o Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner da Bahia, é uma pessoa de muito diálogo. Está sempre nas comissões, sempre no plenário, conversando, né? Mas o que eu percebo, uma coisa que eu sou contra, tá? Sempre votei contra. Acho que é um desvio de função, que é a emenda parlamentar. Não é papel de deputado federal, de senador, ter os milhões que nós temos à disposição, e agora chegou ao cúmulo de 70 milhões por ano, para você pegar, amarrar o orçamento, o orçamento do executivo com o parlamentar. Isso está errado. Vamos combinar. Isso está errado. E isso tem aumentado desde o governo anterior. Não é uma coisa desse governo. Isso já vem do governo Bolsonaro, aumentando esse poder para os parlamentares. O que é que acontece com isso? A perpetuação no poder. Isso é uma verba, muito dinheiro na mão de senador, de deputado, que ele pode aplicar, e isso acontece 3x4 nos seus redutos. Para quê? Para ficar, para se perpetuar. Deputado, então, é demais. Então, só para você ter uma ideia, isso é uma coisa que o Novo, semana passada, na votação que nós tivemos, daqueles 2,8 bi, lembra? Daquele PLN número 13, sim. O PLN era 13. Sim. E 2,8... Nós fomos o único partido... É verdade. Que nos rebelamos ali. O Marcel Van Hatten, lá do Rio Grande do Sul, ficou indignado, porque usaram, inclusive, o estado do Rio Grande do Sul, e não ia dinheiro para nada. Ali era aquela coisa do carimbado mesmo, como apoio político, né? Emendas parlamentares. E esse tipo de coisa é uma promiscuidade muito grande, né? Que sai presidente, entra presidente, e isso vai ficando difícil. O próximo presidente do Senado, a preço de hoje, isso eu me preocupo muito.
a preço de hoje é Davi Alcolumbre. Nada contra a pessoa, mas como presidente a gente viu o que ele fez, né? E é muito preocupante se não tiver uma reversão daqui para lá. Eu acho que só a sociedade pode, de alguma forma, reverter isso com mobilizações, porque a preço de hoje o Davi Alcolumbre volta. E isso não vejo como saudável para o Senado, tão questionado Senado Federal, repito, bicentenário, né? E que passou tanta gente boa por ali, tanta gente, e a gente vê o Senado hoje acovardado, o Senado no chão, de cócoras. De cócoras. Senador, tem alguns temas aí que vão e voltam, polêmicas, a gente não pode se queixar de monotonia, né, aqui Sim. nesta cidade. E desses temas mais recentes é a questão do aborto, né, de um projeto apresentado na Câmara e cuja urgência será definida ainda, etc., mas que equipara o crime de aborto ao de homicídio, né, para abortos feitos depois de 22 semanas de gravidez. Eu queria saber a sua posição pessoal sobre isso, a posição do Partido Novo e qual a expectativa que o senhor tem. Há efetivamente chances de aprovação? E mais do que isso também, além disso tudo, né? É mesmo uma advertência, uma resposta do Congresso, esse projeto, é uma nova resposta do Congresso ao Supremo? Nós já tivemos das drogas, né, que é a PEC antidrogas, que está tramitando na Câmara. Nós aprovamos no Senado e, nesse aspecto, tem que tirar o chapéu o presidente Rodrigo Pacheco. Ele conduziu isso. O sentimento da maioria na maioria, quase a totalidade dos senadores, nós tivemos uma boa margem. Aprovamos a PEC do fim das decisões monocráticas, parada na Câmara também. Então, é muito fácil a gente cobrar o Senado, e eu cobro. Mas eu também tenho cobrado na Câmara, né? O aborto, a ciência avançou de um ponto, Cláudio, que hoje já está consolidado em 85% da população brasileira, pelos congressos, pelas marchas, pelas palestras. A vida, ela começa na concepção, né? Então, os Estados Unidos, que tinham aborto legalizado há 50 anos, e eu morei nos Estados Unidos, foi revertido graças ao avanço da ciência e de mobilização das pessoas nas ruas. Lá em Washington tem uma marcha que é quase 1 milhão de pessoas com nevasca todos os anos nas ruas. Maioria jovem, e reverteu. O Brasil não pode ir no caminho como o governo Lula quer. O governo Lula sempre quis legalizar e está aí a ministra da Saúde, vez por outra, tentando empurrar isso goela abaixo, né? Essa decisão do CFM, do Conselho Federal de Medicina, é uma decisão médica, um procedimento médico, que tem um juramento de Hipócrates para defender a vida do médico. E qual é esse método? Só para você entender esse projeto que está tramitando, e eu estou dando entrada hoje, digo em primeira mão aqui para você, estou dando entrada no Senado Federal com um projeto similar, porque se demorar na Câmara, não votar, a gente vai tentar correr com o Pacheco. Já conversei com ele, inclusive, sobre isso, porque é desumano, né? Nem animal irracional você é autorizado mais, é inadmissível, porque é cruel, né? É tortura, é considerado tortura você injetar cloreto de potássio no coração. Você imagina em criança, em bebê. Então, a decisão do ministro... Depois esquarteja o corpo do bebê. Porque tem que sair, né? Tem que sair. Mas a injeção de cloreto de potássio, você tem que achar o local exato. E aquele deputado, Calil, aqui de Goiás, ele protagonizou uma cena na semana passada que todo mundo parou lá no Congresso. Foi durante a sessão do Congresso, nas votações dos velhos. Todo mundo parou de discutir o que estava discutindo e ficou olhando aquilo chocado. Eu vi deputadas saindo chorando. Porque é a realidade. Ele mostrou, ele é médico, e mostrou como é que se faz esse tipo de aborto. E do jeito que está aí, como o Alexandre de Moraes deixou em aberto, hoje a situação, pode acontecer até na véspera do nascimento. Disse que foi estupro. A ministra revogou a portaria lá que você não precisa nem de BO para dizer que foi estupro. Você pode chegar lá, na véspera foi estupro. E a injeção, você tem que achar o local. Então, é uma tortura. Você vai dar ali, não tá, vamos de novo. Entendeu?
Então, esse projeto é muito importante. A deputada Cris Tonieto vai ser a relatora, é o Sóstenes Cavalcante, que é o autor do projeto, e eu estou entrando lá também, e vamos ver se cai numa relatoria, que acredito que tem que ser mulher, né? No meu modo de entender, fala com mais legitimidade sobre isso, mas nós estamos tratando aqui de humanidade, né? E a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. O senhor acredita que haverá novamente interferência do Supremo nesse caso, nesse projeto? Você acredita que a decisão do ministro Moraes, se você parar para ver os sinais dele, e nós temos que fazer justiça nisso, e ele deixou claro depois, numa entrevista, de que é como se ele tivesse, de uma certa forma, suspendendo, vendo que o CFM, na opinião dele, na minha não, mas na opinião dele o CFM exorbitou na sua capacidade, e ele está como se estivesse passando a bola para o Congresso Nacional. Eu espero que respeite. Eu espero que o STF pare de tanto ativismo judicial, como a gente viu na questão da maconha. O STF respeite. entende desorbitar de suas atribuições. Entende, né? entende. E eu queria saber exatamente isso, senador. A gente tem assistido o Supremo Tribunal Federal reiteradamente, nesses casos que o senhor mencionou agora há pouco, né? Fazendo isso. E aí temos ali alguma reação do Senado com o projeto lá que limita as decisões monocráticas, mas elas continuam sendo adotadas. Recentemente, um ministro novato, que foi advogado do presidente, simplesmente de uma canetada anula uma lei federal, que é a lei da desoneração da folha de pagamento. Né? E é por isso mesmo. Aí chega ali, não, fazer um acordo e tal. Aí vai um acordo. Aí o mesmo ministro, não, então vamos suspender a suspensão que eu determinei. Aí vira um jogo político, né, no qual o Supremo se mete, que eu não sei se é saudável para um processo democrático. Né? Qual a solução disso? O senhor sempre remete, já mencionou isso aqui agora há pouco, à eleição de 2026. Vamos supor que as oposições elejam uma maioria confortável no Senado Federal. A partir daí, o que é que o senhor vislumbra que vai acontecer com este Supremo, com essa composição do Supremo? Olha, deixando muito claro, essas decisões monocráticas que continuam acontecendo, porque a Câmara não votou também. A Câmara, se tivesse votado a PEC 8, que é a PEC que limita esse tipo de decisão, eu acho que o Supremo não estaria fazendo o que ele está fazendo, não. Então, a cobrança da sociedade tem que ser na Câmara. Que o STF é um tribunal político hoje, eu acho que é um ponto quase que pacífico na sociedade, né? Quando você vai, por exemplo, naquela PEC do voto auditável, vai o próprio ministro Barroso. Na véspera, era o presidente do TSE. Na véspera da eleição, ele vai lá, na véspera da votação, ele vai e se reúne com lideranças partidárias na Câmara e, coincidentemente, essas lideranças partidárias da Câmara mudam os parlamentares que eram a favor da PEC e colocam os que eram contra. Então, esse tipo de interferência é o tempo todo. Eu não vou nem falar das frases antológicas. Derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané e tantas outras, se você for fazer um catar, dá um livro de frases assim completamente. Mas eu vejo que o efeito pedagógico, Cláudio, não tem outro jeito. E é aquela velha história. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O efeito pedagógico é um impeachment de um ministro. No dia que o Senado tiver essa coragem, e ele vai ter que se levantar um dia, seja com esse presidente, seja com outro presidente, vai ter que se levantar. No dia que ele analisar, eu vou dizer para você, começar a analisar, são 60 que tem lá para escolher, qualquer um, com documentações robustas, inclusive, muitos deles. Começar a analisar, eu acho que a coisa vai ser diferente, porque hoje não existe respeito. Nem o Senado se dá o respeito, nem o Supremo, que manda e desmanda no país, se dá o respeito. Quer nenhum tipo de respeito. Então, eu vejo que o impeachment passa. Agora, o mandato para ministro do Supremo. O Pacheco já foi publicamente e disse que iria pautar isso. Né? Debate até agora, eu tenho cobrado nas reuniões de líderes, amanhã nós vamos ter outra, eu vou cobrar novamente isso, para que se delibere sobre esses mandatos.
O senador Plínio Valério do Amazonas é o autor e ele perdeu até a mãe essa semana. Fica meus sentimentos aqui para o senador Plínio, grande senador. O Brasil deve muito a ele pela autonomia do Banco Central, independência do Banco Central. Ai, se não fosse o Banco Central. Hoje o Brasil, eu não sei onde é que estaria. Recebemos aqui o senador Plínio para falar um pouco sobre a CPI das ONGs também. CPI das ONGs foi um trabalho corajoso, né? E então eu vejo que a gente vai passar pela limitação, por um processo de escolha de ministros. Como é que vai ser o processo de escolha desses ministros? Eu acho que também faz parte dessa discussão de uma reforma do judiciário. É importante essa reforma do judiciário. Antes da definição do novo presidente do Senado, senador, a gente vai ter uma eleição municipal aí este ano. E a eleição, especialmente em Fortaleza, onde o senhor é pré-candidato à prefeitura, a confusão tem sido grande. A gente viu essa semana o candidato do PL, deputado André Fernandes, né, pré-candidato, fechar o seu comitê político no estado por causa de ameaças de facções criminosas que, segundo o deputado, trabalham de alguma forma em conluio com instituições, digamos, no estado. Como é que o senhor vê aí, primeiro, essa confusão que acontece em Fortaleza especificamente e um olhar mais amplo sobre essa disputa nas prefeituras em geral? Olha, eu vejo que, infelizmente, o governo federal ele dá sinais parecendo flertar com o crime, né? E lá no meu estado é um estado administrado por eles. Essa questão do fim da saidinha, por exemplo, né? Você viu que foi um parto ali para derrubar o veto. E você vê que eles não engoliram bem essa situação. Nós estamos caminhando, quem gosta de assistir documentários e conhecer a história, do México, né? Momentos delicados da Colômbia, no narco-estado, né? Com o crime organizado muito forte, o Estado omisso. O Brasil indo nesse caminho, e espero que não, espero que nós tenhamos uma reversão disso, que as autoridades criem juízo, né? As autoridades que podem fazer alguma coisa, não apenas o governo federal, mas Senado, Câmara, os outros tribunais, enfim. Nós vamos caminhar para assassinatos aí de candidatos, de pré-candidatos, sabe? É uma coisa que a gente já viu em outros países, que não tem lei. Então, é muito preocupante isso. Nós tivemos, Tiago, 2 vereadores do PL, um suplente e outro vereador, de oposição do estado do Ceará, mês passado assassinados. Mês passado. E tem uma coincidência nisso tudo que precisa investigar. Nós cobramos o governador para que investigasse rápido, até agora não tivemos um retorno, mas faziam críticas à prefeitura que era do PT. Entendeu? Então, precisa ir a fundo com relação a isso. A sociedade... Você sabe quantos assassinatos nós tivemos? Parece brincadeira. No estado do Ceará, no mês de abril, 320 assassinatos. Dá uma média de 11 por dia. 11 mães chorando, pai, esposa. O trauma nas crianças. É uma guerra. Aí você pega na guerra do Vietnã, quantos soldados ali, você vai comparar com o Brasil. Você pega 3, 4 anos para isso. Então, nós temos um grande desafio pela frente. Sou pré-candidato a prefeito de Fortaleza, porque nasci na cidade. Respeito todos os meus adversários, né? Inclusive alguns que estão... Vamos dizer que temos muitas convergências, né, de pautas da direita, conservadores, mas a minha vida toda foi gestão. Eu acredito em outras práticas políticas, né? E a minha eleição para o Senado foi um milagre. Mesmo com um partido pequeno, um partido que não tem tempo de TV, eu não posso duvidar de que a sociedade pode olhar e, através da boa vontade do cearense, me levarem para um novo triunfo, né? Eu vou fazer minha parte, colocar minha cabeça no travesseiro, tentar com o limite das minhas forças, sem abrir mão aqui, não vou sair. O povo do Ceará me trouxe para o Senado e eu vou cumprir a minha agenda aqui. Final de semana eu vou fazer campanha, entendeu? E vamos ver o que é que vai acontecer, mas eu estou otimista. Estou vendo as pessoas... Cresci na pesquisa
E mesmo depois que o Bolsonaro foi lá e disse, meu candidato é o André Fernandes. E nós conseguimos crescer, porque como eu defendi e defendo o Brasil, existe essa... muitas pessoas, na época da CPI da pandemia, dos atos do dia 8 de janeiro, dizem, não, mas essa pauta é do Bolsonaro. Não, a pauta é Brasil. A pauta é Brasil, mas... As pesquisas lá indicam o favoritismo, por enquanto, de Capitão Wagner. Capitão Wagner é do União Brasil. Do União Brasil. O senhor vê a possibilidade de aliança com o candidato Capitão Wagner ou com o André Fernandes? Como é que isso... Nós estamos conversando sempre. Assim, na prática, o que é que o senhor prevê daqui para... Na prática, nós estamos conversando sempre, porque nós temos mais convergência do que divergência. Conversa, assim, sempre no diálogo. O outro lado está brigando, e é uma briga grande, inclusive de irmãos, entre irmãos, né? Então, o PT e PDT sempre foram aliados da primeira hora. E está lá o Estado, essa oligarquia, o que é que fez com o Estado do Ceará e com Fortaleza. Então, é uma oportunidade boa de Os herdeiros parecem piores do que os coronéis, né? Pois é, você imagina. E um detalhe, Cláudio, o candidato do PT, o pré-candidato, que deve ser o candidato, ele teve a oportunidade de assinar enquanto deputado estadual, porque ele é o presidente da Assembleia. Ele teve a oportunidade de assinar a CPI do crime organizado lá atrás. E não assinou. Você sabe o que ele usou de argumento para não assinar? Não, eu não assino porque eu tenho família. Eu não quero... Eu tenho família. Se as autoridades pagas a preço de ouro pela população, com segurança, com tudo, dá uma resposta dessa, você imagina o pobre mortal, o cidadão. Então, nós estamos conversando. O capitão Wagner já tentou 2 vezes. Eu, inclusive, fui coordenador da campanha dele em 2020. É uma pessoa que eu tenho muita gratidão. Me convidou para entrar na política, né? E o André Fernandes, muito jovem, né? Muito corajoso também, mas é muito jovem em ter uma trajetória pela frente. E a gente está conversando, tentando buscar eu lembro que o presidente Bolsonaro chegou a apoiar o capitão Wagner na eleição passada, né? Até porque a disputa lá era muito clara também entre o petismo e o outro lado, né? Que era exatamente o capitão Wagner foi candidato 2 vezes à prefeitura e 1 vez ao governo do estado. E não logrou êxito, né? Então, agora é popular. É um nome que começa sempre na frente. Sim. Senador, agora tem um assunto que é espinhoso e o senhor tem protagonizado o enfrentamento no Congresso, que é a sua posição contra a liberação dos cassinos e bingos no Brasil. E o senhor tem denunciado uma influência do mercado financeiro muito forte ali sobre parlamentares para dar celeridade a essa tramitação. Como é que está isso hoje? Os senadores continuam visitando os cassinos, como dizem aí nos bastidores que isso ocorre, esse assédio em cima dos senadores para fazer isso passar? Veja bem, há 30 anos esses projetos que tentam liberar cassino e bingo tramitam, né? Teve um momento recente, de um passado recente, que os bingos estavam liberados. Você é muito jovem, você não vai lembrar, nem você nem o Tiago. Mas eu e o Cláudio aqui, a gente vivenciou isso, que foi na época do governo Lula, primeiro, que começou a pipocar escândalo de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação. E o presidente Lula, naquela época, fez um decreto para acabar com os bingos. E eu lembro bem, lá em Fortaleza, né, a quantidade de idosos que frequentavam aquele local, mas não frequentavam, praticamente viviam naquele local. Um local escuro, tinham vários lá, né? Sempre assim, é a estratégia deles. Você não consegue ver a luz do sol, saber se está de dia, se está de noite. É bebida com preço lá embaixo, né? Porque eles querem te tomar o último centavo. E os aposentados perdiam até o último centavo. Casos de atentado contra a própria vida no desespero, muitos. Porque existe a ludopatia, né? Que é hoje reconhecida pela OMS. Uma doença. Então, você tem a falácia de quem quer legalizar, os grandes conglomerados. Porque esse projeto 2234 que está aí é um projeto que é para magnata, que é para beneficiar grandes conglomerados internacionais. 800 bingos no Brasil, olha só o que está aí.
para votar agora, na próxima semana. E a sociedade ainda não se deu conta. Até porque a sociedade... Senador, as pessoas, os adultos, né, eu me refiro às pessoas adultas que trabalham, que ganham o seu dinheiro, precisam dessa tutela. Eles não têm o direito de usar o dinheiro como querem, ainda que seja para jogar bingo, né? E se eu puder também adicionar aí, já existe loteria. E hoje os magnatas donos do monopólio do jogo de azar no Brasil é o próprio governo, através da loteria esportiva, loteria da Caixa. Exatamente. Eu me lembro que certa vez, na Rádio Band News, eu entrevistava alguém sobre esse segredo que há na Caixa em relação à identidade dos vencedores de loteria. E a alegação é pífia, de que para não despertar a atenção dos criminosos, etc. e tal. Se tem alguém que pode pagar seguranças, é milionário que ganha na loteria. Então, essa é uma alegação meio, enfim, que não para em pé. E, de outro lado, eu me lembro que o senador Gerson Camata, na época, ouvindo o programa, ligou para a gente, entrou no ar para contar do testemunho pessoal dele como senador da República. Ele apresentou um projeto que obrigava a Caixa a revelar a identidade dos vencedores de loteria, e ele disse que foi até ameaçado de morte por isso. Meu Deus. Ele foi pressionado de todas as maneiras, um lobby violentíssimo da Caixa. Tem muita gente que, inclusive, até hoje tem certas desconfianças, né, com relação às loterias da Caixa. E na questão dos cassinos, né, o Brasil é o único país não muçulmano do mundo que proíbe os cassinos. E eu não jogo nem na loteria, né? Mas não gosto de jogo. Mas é preciso reconhecer isso, reconhecer dos empregos e também das rendas, do dinheiro que movimenta os cassinos. Só o último argumento assim, claro, que eu gosto sempre, me lembro sempre, é de eu não me lembro mais o nome dele, de um brasileiro ilustre. Bom, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Que era ele morava em Las Vegas e era uma das testemunhas, digamos assim, daqueles que mais defendiam a ideia de se implantar cassinos no Brasil. E ele uma certa vez ele disse que era mais fácil emplacar a santificação de qualquer religioso no Vaticano, conseguir que ele fosse canonizado, do que propriamente conseguir uma autorização do governo americano para implantar um cassino em Las Vegas. Tais as exigências, tal o volume de exigências, de controle, de regulamentação que o governo impõe aos cassinos. Quer dizer, é possível sim ter essa atividade desde que seja adequadamente fiscalizada, etc. Eu queria saber isso do senhor. Assim, para mim é uma surpresa que o senhor defenda essa posição, sendo alguém com ideias liberais respeitáveis, né? E, para mim, a questão fundamental é aquela. O cidadão adulto ganhou o dinheiro dele, ele tem o direito de usar o dinheiro como ele quer. Vamos lá. Vou pegar Las Vegas, né? Que eu fui estudar esse assunto, inclusive, em Las Vegas e em Macau. Las Vegas, 86%, porque é um dos argumentos que se coloca, dos que querem liberar, que gera emprego. Isso aí soa como música, né? Para todos nós. Que gera nova receita, soa como música. Que não é verdade, né? Isso, dados que nós conseguimos pegar, inclusive em livros publicados nos Estados Unidos. Gambling in America é um livro que eu recomendo, do Earl Greenon, um grande economista, que mostra que a cada $1 arrecadado com tributação de jogo, você gasta 3. E esse dinheiro da tributação, você gasta 3 com custos sociais. 3 com custos sociais. Que custos sociais são esses? Saúde, inclusive a saúde mental, o vício, enfim, segurança pública, criminalidade. E eu vou entrar em Las Vegas para mostrar o nível em relação a outros estados. Nevada é em Las Vegas e você tem outros estados lá que eu vou revelar. E a própria custo de fiscalização. Cláudio, nós temos 86% de quem vai à meca da jogatina no mundo, que é Las Vegas, é o turismo nacional. Não é porque o pessoal diz, mas gera emprego. Não gera. 86% é turismo nacional. E 4% vão a Las Vegas para jogar.
Você já esteve em Las Vegas? Não. Las Vegas, você tem lá um compêndio de shows, o Grand Canyon, turismo, sabe? É uma Eu não região... jogo nem porrinha, eu nunca tive. Não, mas é porque eu também não joguei. Nem turístico, né? É assim, tem aquele negócio do David Copperfield, é um lugar muito de evento, de fazer grandes eventos de empresas, né, corporativos. E é um dos lugares que mais tem criminalidade. Se você comparar capitais, né, com lugares com a mesma população de Las Vegas é altíssima criminalidade para sustentar o vício. De roubos, de fraudes, prostituição, que é outra marca de Las Vegas, ali vem muito junto com essa questão. E um detalhe que me marcou muito num dos cassinos que eu visitei em Macau. Uma senhora, em meia idade, eu passava, voltava, vendo o fluxo, ela lá. Depois eu fui em outro, voltei, ela lá. E dava para ver, assim, na roupa, um negócio diferente. Assim, eu disse, o que é? Eu perguntei para um cara que estava comigo lá. Ele disse, não, isso é um fraldão. Eu disse, mas como assim, fraldão? Ela tem problema? Não, você não observou, não? Ali também tem outra, ali também tem outra. Eu fui ver o que é. A pessoa fica tão vidrada, e aí eu quero entrar na questão da diferença das loterias. Acho que tem que ter transparência. Inclusive, propostas legislativas sobre isso temos que buscar para ter transparência nessa questão das loterias. Mas tem uma diferença. Quando você está jogando no caça-níquel, por exemplo, aquilo, a imagem, as cores, tá, todos os estímulos é para você ficar fissurado. A loteria, a Mega Sena, você joga hoje, vai pegar o resultado daqui a 2 dias. É diferente de algo instantâneo, como é da máquina caça-níquel. Mas, senador, olha, no Uruguai o cassino é liberado. Eu não creio que no Uruguai tenha gerado ou esteja gerando uma população de pessoas viciadas e tal. Tem aquele cassino do Menem em Buenos Aires também, que ele deu uma contornada na lei, abrindo um cassino no Rio, porque não podia em solo argentino, então eles colocaram em águas o argentinas. inquietante mesmo é que a proibição no Brasil foi como nasceu essa proibição. Dona Santinha, que era mulher do general Eurico Gaspar Dutra, achava ele o Brad Pitt da época, né? Devia achar, né? Porque ela morria de ciúmes porque ele, como presidente, levava sempre os visitantes ilustres no Brasil para os shows no Quitandinha, onde havia mulheres com as pernas de fora dançando o cancan. Dona Santinha enchia tanto o saco do general Eurico Gaspar Dutra que ele proibiu o jogo no Brasil. E isso permanece até hoje. Os argumentos vão desde argumentos que não param em pé até argumentos que o senhor usa aí, baseado em pesquisas e tal, e observação. Mas, assim, inquieta que o Brasil, com tudo que nós temos, tantos problemas que temos, né, fazer cavalo de batalha contra os cassinos, né, sendo o único país não muçulmano do planeta, o que mostra uma certa posição atrasada em relação aos demais, é o único país que proíbe o jogo. Eu não consigo entender Cláudio, isso. Vamos parar para pensar com um tema que você trouxe há pouco tempo atrás, aborto. Você parar para pensar, os países lá da Europa, dos Estados Unidos, até um ano atrás, tudo legalizaram o aborto. Aí o Brasil vai ter que fazer isso porque os outros fazem. Droga, maconha. Existe essa... Teve uma onda para liberar a maconha. Começou na Holanda, depois o Uruguai. Eu fui no Uruguai pesquisar coisa de maconha também. Tá lá. Já começaram a reverter na Suécia. Lá na Holanda, fechar aqueles cafés cannabis, reduzir, porque começou a ter problemas de segurança, de intoxicação de crianças, de acidente de trânsito por causa do uso da maconha. A mesma coisa é o jogo, não é porque o mundo... E outra coisa, o cara tá lá na França, acorda de manhã, aí o argumento que gera turismo. Acorda de manhã, diz, não, tô com vontade de ir pro Brasil, vou jogar, tô com vontade de jogar. Ele tem na esquina dele. Então, eu acho que o Brasil, nós temos problemas demais. Aí eu vou nessa sua linha. Nós temos problemas demais. Se você colocar na balança o que o jogo vai trazer, e eu quero deixar claro, vai haver uma canibalização
do comércio. É assim. A Associação de Corretores de Imóveis lá de Atlantic City baixou uma nota dizendo onde teve o cassino, acabou com a questão de imóveis, os preços 50% a menos de preço. O cara vai deixar de comprar um tênis para a filha, para o filho, dividir uma pizza num domingo para jogar. Você sabia que aquelas apostas esportivas, nós que somos desportistas, e eu votei contra, e eu fui presidente de clube, e o que é que patrocina os clubes? São essas casas de aposta. Fui contra. Você sabe o que está acontecendo agora no Brasil? Na última levantamento do Datafolha, do próprio Datafolha. R$105 do Bolsa Família dos brasileiros, em média, já estão sendo torrados com aposta esportiva. Quer dizer, um dinheiro que é para comida, um dinheiro que é para uma necessidade básica ou para um lazer, vai para aposta. E quem é que ganha? Uma banca. Então você privatiza o lucro ali para magnatas e socializa o prejuízo para a população. O SUS vai impactar na segurança pública. Então, acho que o Brasil precisa amadurecer muito, debater esse assunto, não a toque de caixa, como estão querendo fazer. O Brasil todo mobilizado, o Rio Grande do Sul, ainda estamos, com os irmãos gaúchos, mobilizado, saindo do Ceará, lá do Alagoas, caminhões de donativo, e o Senado colocando como prioridade legalização de bingo e de cassino, e o endividamento da população. Então, eu sou liberal, mas nesse aspecto eu tenho muita convicção, porque o custo-benefício disso vai ser ruim para a nação. Senador, agora tem uma curiosidade aqui que eu acho que é válida e que, com o senhor, que é um parlamentar que fala abertamente, a gente vai conseguir tirar isso aqui para a nossa mesa. E para fazer essa pergunta, Tiago, eu vou até usar uma frase mitológica da internet. Nós temos convicções, mas não temos provas que é o governo que está por trás da taxação das blusinhas. A gente acompanhou ali o ministro Fernando Haddad no início do governo tentando fazer essa pauta virar popular, não é? E depois, o que o OFF disse na Câmara dos Deputados é que houve uma pressão do governo para que o Jabuti entrasse ali na MP. Foi assim mesmo que o senhor acompanhou? Ontem eu vi o senador Rodrigo Cunha fazendo uma fala até corajosa, né, enfática, dizendo quem quiser a taxação de compras internacionais precisa colocar a sua impressão digital. Isso. Como é que o senhor acompanha tudo isso? Olha, ontem eu parabenizei o presidente Rodrigo Pacheco publicamente por ter entregue a relatoria para o senador Rodrigo Cunha, senador jovem, independente, e que o Brasil todo olhou para ele, quem não conhecia, ficou conhecendo ontem com a posição firme dele. E vai ficar muito claro a questão da digital agora, né? Porque o destaque está sendo assinado pelos líderes do MDB, os líderes do PSD, o líder do PSD e do governo, né? Então, essa votação, nós vamos saber exatamente, ficar claro quem é que quer taxar o quê, por quê. E eu acredito assim que vai ser voto a voto. A minha expectativa é essa, né? Porque a gente percebe a oposição entrou com a questão da isonomia. Quer proteger a indústria nacional, quer proteger os empregos? Ok. Então vamos colocar o imposto, uma limitação para todo mundo, né? Vamos para a indústria nacional para fora, num valor determinado. Então, eu acredito que está ficando tudo muito claro para as pessoas. Não adianta se esconder em acordões, né? Na Câmara passou assim muito abruptamente. A sociedade, quando viu, já estava, né? Mas a pressão está no Senado. E eu acho que vai ficar muito claro de quem é a digital, de quem. Eu acho que o governo Lula é que está por trás de tudo isso. E, na verdade, teve até um episódio que vale a pena a gente comentar aqui, que foi o líder ali da Câmara do PT entregando o acordão para passar ali a taxação das blusinhas, né? Ele foi para o microfone dizer: presidente, mas existe um acordo. O
para votação simbólica. Simbólica. Fizeram com chave e faltou combinar com os russos. Aí o Lira começou a rir. Isso falou, não se fala no microfone. Isso não se fala no microfone. Deputado, isso não se fala no microfone. Deputado José Guimarães, líder do PT na Câmara, acho importante ressaltar para quem quiser dar um Google aí e ver esse momento fantástico aqui no Parlamento brasileiro. E o Lira é alagoano e o Guimarães é cearense. Cearense, exatamente. Então teve aqui uma coincidência. Essa junção. Senador, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. A gente já chegou na nossa hora. Aqui em nome de toda a nossa equipe, queria agradecer. Parabéns pelo trabalho de vocês. Assim, muito feliz em bater esse papo e estamos sempre às ordens, né, lá no Senado Federal ou, quem sabe, na Prefeitura de Fortaleza. Uma honra tê-lo aqui, viu? Muita paz. Muito obrigado. Muito obrigado.